Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos então à nossa aula número 4 da disciplina de Liderança com Gestão 3.0. Nessa nossa aula nós vamos trabalhar o contexto e o tema do gerenciamento de equipe, né? Que é um tema que parece assim, meio banal, todo mundo já sabe o que é equipe, então eu posso pular essa aula, né? Porque quem nunca estudou, quem nunca viu, parece que nunca falou sobre isso, parece que é um tema assim banal, todo mundo entende de equipe, todo mundo já ouviu falar. Então, mas nessa nossa aula, nesse nosso capítulo, nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais sobre o que é então uma equipe, quais esses tipos de equipe e quais as vantagens e desvantagens de se trabalhar com uma equipe para uma lógica organizacional. Okay? Bom, então, nas aulas anteriores, basicamente a gente já viu do nosso curso, né, uma aula introdutória sobre as mudanças no mundo organizacional, a evolução de um modelo passando de uma gestão 1.0 para 2 até a 3.0. Nós trabalhamos um modelo que dá base para se pensar esse modelo 3.0 no contexto de organizações ágeis. Então, depois disso, a gente trabalhou a questão de se entender a complexidade, os sistemas complexos dentro da organização, para, por fim, na última aula, a gente entender um pouco qual o papel que esse líder vai ter que ter nessas organizações ágeis. Então, nessa nossa aula, nós vamos começar a entender, se eu tenho um líder, eu tenho que ter uma equipe, né? E o que é, então, equipe e como gerenciar, quais são os aspectos positivos e negativos de se gerir uma equipe. Quer dizer, então, que gerenciar uma equipe pode ser ruim? Equipe nem sempre funciona tão bem? Lógico, né? Quem nunca trabalhou com um grupo, com algumas pessoas e viu que foi super traumático, o resultado não foi satisfatório, você chegou à conclusão que sozinho teria resolvido muito mais esse problema, né? Um exemplo bem clássico disso, e eu acho que todo mundo já vivenciou, né? Imagino, mas é uma prova em dupla, né? Fazer um trabalho na faculdade, né? Esse trabalho ele pode funcionar muito bem, desde que todos os membros, todos os alunos daquela equipe, daquele grupo de trabalho, ele esteja realmente comprometido com o propósito que foi definido pelo professor, mas se tiver ali, o que eu falo que trabalha em bando, né, onde um pesquisa, o outro escreve, o outro apresenta, o outro paga, o outro não faz nada, né? Na verdade, esse trabalho ele se torna como, digamos assim, um trauma, né? Nunca mais eu quero fazer trabalho em equipe. Então, quando o professor aparece com essa ideia, não, nós temos um trabalho em equipe na disciplina, ai, pelo amor de Deus, né? Porque nem sempre essa equipe funciona tão bem, nem sempre as pessoas estão comprometidas com o objetivo, nem sempre aquele trabalho seria resolvido da melhor maneira com uma equipe. Então, existem trabalhos que às vezes a individualidade funciona melhor, né? Mas tem trabalhos onde um outro pode te auxiliar muito mais para esse desenvolvimento aí. Então, é esse que é o conteúdo que a gente vai estar trabalhando um pouco nessa nossa aula desse curso aqui. Bom, basicamente uma equipe, né? Definições existem muitas, aí se você jogar na internet, o que é equipe? Você vai encontrar 1000 definições. Assim como também, quando vocês vão ver lá, a gente vai trabalhando sobre o que é motivação. Vocês vão encontrar 1000 jeitos, né? E 1000 manual de autoajuda no sentido de como criar equipes eficientes, que eu falo esses livros de aeroporto, né? Você chega lá, tem um monte de livrinhos sobre esses temas, um monte de livrinho pequenininho que diz a salvação, né, da humanidade com aquele livro. Se você ler, você vai aprender tudo. Muito mais autoajuda que, de fato, conhecimento, de fato, sobre o que é uma equipe, sobre o que é um grupo organizacional. Então, diante disso, a gente chega a uma definição um pouco mais robusta do que é uma equipe, como sendo pessoas, né? Um número reduzido de pessoas. Então, uma equipe ela tem que ter um tamanho adequado, ela não pode ser um bando de pessoas, né? Se você tem muitas pessoas para resolver uma única tarefa, acaba sobrando gente para pouco trabalho. Então, tem que ter um número adequado, a gente disse aqui, reduzido de pessoas, com habilidades complementares. Então, uma equipe, ela só é essencial quando as pessoas que estão ali, cada um tem um ponto diferente para acrescentar. Se todo mundo que está ali naquele seu grupo, todo mundo é bom naquilo e ninguém sabe nada de diferente, né, não precisaria eles estarem juntos ali. Às vezes até complica,
né? Voltando ao exemplo que eu dei ali de fazer uma prova, né? Se eu vou fazer uma prova com alguém que só estudou o mesmo capítulo do que eu, ela só sabe aquilo, então não vai resolver. Então, se a gente soubesse que teria, por exemplo, uma prova em dupla, antecipado, quais são os conteúdos, talvez a gente pudesse, né, dividir. Olha, eu vou me especializar em tal conteúdo, você vai se especializar em tal conteúdo, e a gente poder junto, no momento. É claro que eu vou estudar tudo, mas eu vou me especializar. Não estou dizendo que é dividir, né, conteúdo para ser estudado, mas eu vou estudar tudo e vou dar um foco maior nisso. Você vai estudar tudo e vai dar um foco maior naquilo. Quando vocês se reunirem, eu tenho a te ensinar e você tem a me ensinar. Okay? Então, aí faz sentido a existência de uma equipe. Tá? Um outro ponto aqui é quando as pessoas se predispõem a trabalhar em equipe, elas assumem uma responsabilidade mútua. Tá? Não adianta eu jogar, o problema é do meu companheiro, o problema é do meu ajudante, a culpa é dele. Não, se você está ali junto, a responsabilidade tem que ser mútua, você tem que se comprometer de uma maneira homogênea ali dentro, né? E se dedica a uma finalidade comum, que essa finalidade comum é o quê? Atingir uma meta. Né? O grupo ele deveria ser algo, a equipe ele tem que ter uma missão pré-definida, e a partir do momento que essa equipe ela alcançou aquela missão, essa equipe ela pode se desmanchar, ela pode se desfazer para criar uma outra equipe necessária. Por quê? Como a gente colocou aqui, os membros dessa equipe eles têm que ter habilidades complementares, e essas habilidades a equipe ela é formada, existe um problema. A gente não forma uma equipe para resolver problemas. Existem problemas e, dado aquele problema que demanda desse conhecimento, eu formo uma equipe que tem onde eu tenho pessoas que tenham conhecimentos que vão conseguir de uma maneira junta resolver aquele problema. Então, não adianta eu ter uma única equipe. Então, na minha empresa, a gente só tem uma equipe, e aquela equipe que ela resolve todo tipo de problema. Tem problemas que aquela equipe vai ter um bom desempenho. Por quê? Porque eles tinham competências, eles tinham conhecimentos que eram suficientes e necessários para resolver aquele problema. Mas pode acontecer daquela mesma equipe, num outro contexto organizacional, ela não conseguir resolver o problema. E por quê? Porque ela deixou de ser boa? Não, porque ela não tinha a competência necessária. Então, uma equipe, a gente pode pensar quase como uma analogia com projetos, né? Ela deveria ter um tempo definido. Ela se organizou, resolveu o problema, aquela equipe ela pode se desfazer e construir uma outra equipe dada um outro problema com uma outra necessidade, ok? Bom, então diante disso a gente percebe que uma equipe é como se fosse quase como um processo, uma lógica bem processualizada assim. Essa equipe, ela gera conhecimentos. Esses conhecimentos, eles são integrados e são transferidos de uma maneira a resgatar pontos que estão dispersos ali para se aplicar e manter a competitividade. Então, uma equipe, ela existe para seguir um processo bem definido, não que ele seja linear, né? Mas essa equipe ela tem, digamos assim, tarefas a serem cumpridas, a serem realizadas e metas a serem alcançadas. E quando se alcança essa meta, seja redução de custos, seja resolver um problema, seja implementar o sistema, enfim, seja lá qual foi a meta que foi definida, a tarefa que foi definida, essa equipe, ela alcançou a sua máxima, né? Então, a gente vê que uma equipe, a unidade básica dessa equipe é a aprendizagem, né? Então, e uma das vantagens, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, de se trabalhar em equipe é em aprender com o outro. Né? Então, e aí que, mais uma vez, é a necessidade de eu ter conhecimentos e competências distintas, pessoas que sabem coisas diferentes dentro de uma mesma empresa, tá? Porque eu aprendo com o outro e o outro aprende comigo, certo? Então, a gente vê também, quando a gente fala sempre em equipe, sempre vem a diferença. Eu até falei aqui algumas vezes, tem um bando, tem um grupo e tem uma equipe. Qual que é, então, a diferença básica? Claro que bando não é um termo técnico, né? Bando é um monte de gente onde cada um faz uma coisa. Se você for, por exemplo, né, você pegar uma multidão de pessoas, onde essas pessoas elas não estão organizadas, elas não têm um único objetivo. Aí você poderia dizer que é um bando, é um monte de gente que está num lugar, cada um fazendo uma coisa diferente da outra. Tá? Um grupo, ele é, na verdade, a gente poderia dizer assim, né? Um grupo, ele é um conjunto de pessoas, tá? Algumas delas estão conectadas por laços mais fortes, outras por laços não tão fortes e outras nem estão conectadas.
Tá? E aí você, não sei se você está dando para ver bem, mas a gente percebe que existem pessoas que estão felizes com esse trabalho em grupo, existem pessoas que estão indiferentes, existem pessoas que estão muito insatisfeitas, né? Então, a característica de um grupo é que nem sempre esse grupo ele tá integrado com um objetivo comum. Às vezes, eu tô ali porque me colocaram, né? Alguém me escolheu para fazer parte desse grupo que resolveu esse problema. Mas eu não queria estar ali, ou eu não concordo com o que está sendo desenvolvido, eu não compartilho desse objetivo. Uma equipe é um pouco diferente no sentido em que você tem pessoas que elas estão integradas. Se você perceber que há sempre um laço que liga as pessoas dentro de uma equipe, né? Tem que haver essa conexão, essa ligação entre eles, né? Esses laços, pode ser que esses laços não sejam relações fortes, relações diretas sempre entre as pessoas, pode haver um espaçamento do acesso à informação, né? Uma menor frequência, né? Isso pode acontecer, nem sempre eu estou trabalhando sempre junto com todos os membros da minha equipe, mas eu conheço todos, eu sei cada parte que cada um está fazendo. É como se a gente fizesse uma primeira reunião, definisse o que a gente tem que fazer, traçasse os nossos planos, as nossas metas, e aí cada um vai para o seu canto para trabalhar, né? Uma equipe não precisa estar sempre junto, tudo da hora, tudo tem que ser feito coletivamente. Pode ter horas que essas pessoas elas podem se ausentar, ou até mesmo que seja necessária essa ausência para resolver aquilo ali. Então, um grupo, uma equipe, ela não tem que estar sempre junto, sentado na mesma mesa para desenvolver, né? Tem hora que cada um está no seu canto para resolver o seu problema, mas sempre que precisar eu tenho acesso a essas pessoas, a esses indivíduos diferentes ali. Aqui, uma outra característica que a gente vê num grupo aqui é que tem normalmente, né, tem alguém, né, e aqui vamos dizer assim, a pessoa que está mais feliz ali, que é uma presença forte, né? É o chefe do grupo, que é ele que controla. Numa equipe, essa chefia, essa liderança, ela é menos forte, poderia dizer assim, ela é mais sutil, tá? Ela não é tão forte quanto ela é num grupo. Num grupo você sempre tem alguém que tá mandando, gente, eu sou o chefe do grupo, né? O chefe dessa equipe. Vocês falam, tem um líder da equipe. Eu até tenho um líder da equipe, mas esse líder ele não é visto como um chefe, né? Como um grande gerentão ali dentro, ok? Então, se a gente pegar características que diferenciam um grupo de uma equipe, a gente veria que um grupo ele é a reunião de pessoas em interação, tá? Essas pessoas elas têm um propósito comum, mas esse propósito comum ele pressupõe uma interdependência de relacionamento, mas esses relacionamentos eles são baseados em normas e papéis claramente definidos por alguém. Tá? Então, tem a presença de alguém que criou, que interagiu e que está instigando a realização daquele grupo ali para chegar àquele objetivo. E uma equipe, ele é, na verdade, um tipo especial de um grupo. Toda equipe, ela é um grupo, só que ela é um grupo especial, onde nesse grupo especial existe uma certa sinergia positiva. As pessoas, elas se integram de uma maneira melhor. Por quê? Porque elas foram definidas de acordo com habilidades complementares e um esforço de integração mútuo entre as partes ali. O propósito é comum, assim como num grupo, né? Eles também têm metas, eles também têm normas, só que essas normas e metas, elas são entendidas e criadas e comprometidas pela própria equipe. Tá? Então aí a presença, como eu falei, a presença de um líder, ela é menos sutil, ela é menos incisiva como a necessidade dessa pessoa num grupo ali, ok? Então, aquilo que eu já comentei, no grupo existe a presença de um líder forte, numa equipe esse líder ele compartilha essa função com os seus membros, né? Se a gente pegasse um pouco nos estilos de liderança, né? Um líder num grupo mais desestruturado, menos homogêneo, ele tem que ser um líder mais coercitivo, ele tem que estar lá mais presente, com o controle do poder, né? Numa equipe, esse líder ele pode ser um líder mais democrático, mais participativo, ele pode delegar mais tarefas, ele pode dar mais atribuições para os seus membros, porque eles compraram a causa, eles estão ali para desenvolver e eles têm competência para poder fazer aquilo ali. Okay? Então, poderia se pensar aqui que o líder, né, ele é a solução para todos os problemas, né? Mas a questão que eu queria pensar e refletir um pouco com você, será que realmente, em todas as situações onde eu tenho um problema para ser resolvido,
a presença de uma equipe, ela é essencial? Ela é necessária? Será que sempre a equipe funciona? Será que em todos os contextos é bom se trabalhar em equipe? Vamos ver, né? Então, se a gente pensar aqui as vantagens de se trabalhar em uma equipe, a gente percebe que quando se trabalha em equipe, né, tende-se, né, por meio de pesquisas isso, tende-se a aumentar a satisfação dos consumidores, né, porque eu tenho pessoas que têm competências diferentes, que estão engajadas e estão ali contribuindo para aquela satisfação do cliente, do consumidor, né, conduz a uma maior satisfação das próprias pessoas, porque quando eu estou numa equipe, eu me comprometo, eu sou valorizado, eu participo das decisões, então isso tende a aumentar a minha satisfação, né, eu me sinto mais reconhecido com aquilo que eu estou fazendo, né, uma equipe também, ela tende a aumentar a possibilidade de decisões, porque tem pessoas diferentes, a tomada de decisão ela tende a ser mais rica, né? A negociação ela é mais favorecida, porque eu tenho pessoas que sabem coisas diferentes e cada um contribui, como se eu pensasse em um grande brainstorm, onde eu tenho pessoas com visões diferentes, a chance de eu ter uma melhor resposta é maior do que se eu estivesse pensando sozinho, tá? E, por fim, né, a gente percebe que por mais que haja todos esses aspectos positivos, nem sempre eu tenho resultado positivo. Às vezes, tudo poderia dar certo, mas não funciona tão bem. E por que não poderia? Por que nem sempre funciona tão bem? Devido ao que a gente chama as desvantagens desse trabalho em grupo. Quais são essas desvantagens do trabalho em equipe? Desculpa. De uma maneira geral, a gente poderia até começar aqui por baixo, né? Se esses membros dessa equipe não aceitam todos, né? Se tem alguém ali dentro que foi colocado e eu não, né, assim, desculpa, né, o meu santo não bate com o do outro, eu já tive uma experiência negativa com essa pessoa, isso tende a criar um certo bloqueio, uma certa barreira que favorece e aí as pessoas elas podem falar, não, gente, não quero trabalhar nessa empresa não, porque eu vou ter que trabalhar todo dia com aquela pessoa e eu não concordo, eu não me adapto àquelas pessoas ali dentro. Então, a chance das pessoas saírem em organizações onde as pessoas trabalham muito próximas é maior, né? Quando está cada um na sua salinha, sentado no seu escritório, resolvendo cada um uma parte do problema, sem olhar para a cara do outro, a chance de eu ficar ali dentro engolindo sapo é muito maior do que se eu estou o tempo inteiro interagindo com o outro, tá? Se eu não gosto muito do outro ou por algum problema específico, às vezes eu até gosto, mas quando eu estou em constante interação, né, esses problemas acontecem. Um exemplo mais coloquial que a gente pode colocar, né, é briga de irmão, né? Os irmãos tendem a brigar muito mais entre si que com os colegas. Não, mas na escola ele não briga com ninguém. Com o irmão é sempre cão e gato um com o outro. Por quê? Porque eles têm uma maior intimidade, eles estão o tempo inteiro em interação, integração, a chance deles brigarem é muito maior do que com um coleguinha, onde ele vê de tempos em tempos, esse coleguinha tem uma questão de uma pressão moral que controla, até o ambiente onde ele está inserido, ele é muito mais controlado, por exemplo, quando ele está dentro de casa. Né? Dentro de casa o ambiente é neutro, tá todo mundo ali, é como se fosse uma grande equipe, né? Aqui, quando a empresa ela funciona bem, as pessoas tendem a se comprometer mais com aquele ambiente que elas construíram, mas ela também se sente meio que de casa, né? E aí pode gerar alguns conflitos, levando, por exemplo, a uma certa indolência. As pessoas tendem a ser mais intolerantes, digamos assim, conhecem demais o outro, né? E os problemas associados à tomada de decisão em grupo, né? É rico a tomada de decisão em grupo pelas visões diferenciadas que uma parte tem com a outra, mas só que isso também tende a tornar o processo mais lento, mais moroso, ok? Então, nem sempre isso é positivo. Às vezes eu tenho uma decisão que precisa ser para amanhã, né? Se eu for levar isso para o meu grupo decidir, isso vai demorar, não vai ser para amanhã, vai ser para depois de amanhã, ou para a semana que vem, ou para o mês que vem, ok? Então, o processo decisório numa equipe, pelo menos no início, ela tende a ser mais lento, tá? Esse processo decisório tende a ser mais lento. E aí, nem sempre ele é efetivo. Às vezes eu preciso de algo que seja mais rápido, ok? Então, a gente vê aqui que quando então que eu poderia pensar em adotar uma equipe, considerando os pontos positivos e negativos? Então, digamos assim, seriam perguntas que eu teria que fazer, né? Existe uma razão ou finalidade clara e convincente que justifique as pessoas trabalharem em equipe? Tem realmente necessidade? Eu preciso realmente da competência do outro? O trabalho não pode ser realizado a não ser que as pessoas trabalhem juntos? Ou seja, realmente não dá para as pessoas fazerem sozinhas o que elas têm que fazer em grupo?
Terceiro, pode ser oferecida uma remuneração para o trabalho em equipe ou para o desempenho da equipe, ou seja, a organização ela tem dinheiro, ela tem recursos suficientes e disponíveis para manter e para bancar aquela equipe trabalhando daquele formato ou não. E a quarta questão que você teria que pensar é, existe disponibilidade de recursos? Seja esse recurso de tempo, de dinheiro, de material, enfim. Nem sempre a equipe ela vai funcionar também, por mais que ela seja mais rica, as soluções normalmente são mais inteligentes, mais criativas, às vezes eu não tenho condições para isso. Não, gente, é ótimo, mas não dá tempo, eu preciso disso para agora, para hoje, eu não tenho dinheiro, não dá, tem que resolver sozinho mesmo, tem que tocar o meu barco aqui dentro. E às vezes é melhor tocar o meu barquinho do que pensar em construir um navio e não dar conta de construir aquele navio ali. Okay? Então, o que a gente pudesse pensar, assim, o que são então, fatores críticos para o sucesso dessa equipe? Tem que se ter um design de um trabalho adequado, tem que ter um ambiente adequado para que isso aconteça, tem que se necessitar de fato daquelas pessoas, né? Tem que haver a necessidade de interdepender uma tarefa da outra, realmente eu preciso do outro para realizar a minha tarefa, tem que haver uma clareza dos objetivos que o grupo está ali, que a equipe está ali disposta e foi criada para ser resolvida, né? E tem que haver a organização tem que ter acesso a uma diversidade de pessoas com conhecimentos diferentes. Então, eu tenho, de fato, uma equipe multidisciplinar com competências diferentes que fazem parte daquela equipe ali. Então, se eu tiver isso tudo e somando a isso eu tiver um gestor de pessoas, aí o resultado é muito mais otimizado. Então, mas você falou que numa equipe não precisa haver um líder, um gestor. Não é que não tem que ter um líder, né? Na verdade, o papel desse líder numa equipe, ele é fundamental no sentido de otimizar, né? Acho que ficou branquinho, não sei se dá para vocês verem muito bem, é questão de otimizar a eficiência e eficácia desse grupo, dessa equipe, ok? Mas o líder, ele precisa existir no sentido de estar ali, como digamos assim, auxiliando e apoiando sempre que necessário os membros daquela equipe ali funcionando, ok? Então, seriam fatores críticos que levam ao sucesso de uma boa equipe dentro de uma tarefa. Se não houver um acesso a isso, se não houver essa possibilidade, é melhor não se trabalhar por equipe e cada um resolver o seu próprio problema, ok? Bom, então, diante disso, a gente percebe que trabalho em equipe não é a solução para todos os problemas, né? Nem sempre é adequado se trabalhar por equipe e existem tipos diferentes de equipe, tipos diferentes de grupo com utilidades diferentes. Então, hoje, por exemplo, é muito na moda se falar em equipes virtuais. Não, a minha equipe é virtual, cada um está no seu espaço. Pode ter organizações que funcionam muito bem, tem organizações em que isso não funciona. Quando que funciona? Por que funciona? Né? Equipes de alta gerência, quando funciona, quando não funciona? Equipes formais, equipes informais, enfim. Nós vamos trabalhar então na nossa próxima aula esses tipos diferentes de equipe e quando adotar uma e quando não adotar a outra. Já que a gente viu que a equipe ela não precisa ser rígida, ela não é, a minha estrutura organizacional não é por equipe. Equipe é digamos assim, uma ferramenta que eu utilizo para resolver um problema específico, uma necessidade real dentro daquela minha organização. Okay? Espero que tenha ficado claro para vocês qual que é a importância então da gente gerenciar em equipe e na nossa próxima aula a gente discute um pouquinho mais essas características dos tipos diferentes da equipe. Okay? Até logo!